Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês uma sequência didática que eu elaborei a partir das minhas duas observações em uma turma da EJA, de turma de sala fase 1 e 2, no que diz respeito ao primeiro ao quinto ano. O tema da aula das minhas duas observações foram matemática, e a professora abordou conteúdos de multiplicação e adição, e um pouco descontextualizado a elaboração de um gráfico de barras. Então, pensando nesse tema que foi proposto naquela aula, eu elaborei a minha sequência didática partindo da atualidade, pensando na atualidade, porque foi recorrente nas duas observações que a turma discute muito assuntos da atualidade na aula. Então, o meu objetivo foi desenvolver o pensamento investigativo a partir da temática do derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Então, vamos lá para a minha sequência didática. Bom, ela tá prevista para ser em 4 aulas, aproximadamente de 2 horas, visto que na turma da EJA é notório que as aulas nunca vão até 9h30, até as 10, por várias questões no entorno da comunidade, né? Então, foi prevista 4 aulas de aproximadamente 2 horas. E o tema da nossa aula vai ser o derramamento de petróleo nas praias. Introdução às etapas de uma pesquisa. A disciplina pode envolver tanto matemática quanto ciências, e os conteúdos abordados podem ser a coleta, organização e apresentação dos dados, construção e interpretação de gráficos simples. O objetivo geral da sequência é desenvolver o pensamento investigativo a partir da temática os impactos do vazamento de petróleo nas praias do Nordeste, levando em consideração os procedimentos para a realização de uma pesquisa estatística. Dentre esse tema geral, nós desenvolvemos os objetivos específicos, né? O que os alunos como vai ser a sequência: pesquisar, investigar e discutir hipóteses, identificar os animais existentes no fundo do mar, assim como conscientizar os cuidados que devemos ter com o meio ambiente, ler, comparar e coletar e organizar os gráficos adequados, analisar as informações transmitidas por meio de gráficos e tabelas, construir e interpretar tabelas, identificar etapas de um plano para coleta e registro de dados e decidir sobre estratégias para a comunicação de dados coletados. Vamos à nossa metodologia. Está previsto na primeira aula, em sala, né? Nós discutiremos as possíveis causas e impactos do vazamento de petróleo nas praias, tanto os aspectos sociais quanto os ambientais. Dividiremos os alunos em grupo e entregaremos para cada grupo um recorte de algumas reportagens a respeito do derramamento de óleo de petróleo, né? Em seguida, discutiremos em um grupo geral. Então, a notícia vai estar aqui embaixo da descrição para vocês verem. Pode ser qualquer notícia geral, porque é um assunto recorrente na atualidade de muitas pessoas, de todo mundo praticamente, então todo mundo está sabendo desse assunto. Então, promover esse conteúdo atual foi um pensamento que seria bem interessante trabalhar na sala de aula. A professora na aula, por exemplo, pode discutir com a turma para dar uma problematização, por exemplo, né? Perguntando o que as reportagens têm em comum. Vamos relembrar o que é uma pesquisa, pode perguntar à turma o que eles entendem sobre pesquisa, como é que uma pessoa faz uma pesquisa, perguntar como inicia uma pesquisa, como as pessoas que fazem pesquisas em jornais, em vários outros meios, como é que elas procuram esses dados que vão aparecer, essas questões de porcentagem, de 10 a cada 3 praias do Nordeste estão afetadas. Eles vão tentar investigar, né, instigar esse pensamento. O que seria isso? Por que fazemos pesquisa? É uma pergunta, né, que o professor pode perguntar ao aluno. Como realizamos uma pesquisa? E a última pergunta, né, vai ser proposta para os alunos, pensando: por que fazemos uma pesquisa, né? E se fosse vocês, sabendo do derramamento de óleos na praia,
O que vocês gostariam de pesquisar sobre esse tema? Então, a partir do texto base, pode propor vários problemas, não só necessariamente as praias do Nordeste. Eles podem desenvolver problemas de quais animais estão sendo prejudicados com o derramamento de óleo nas praias, quando as pessoas vão poder voltar às praias, se as praias já são confiáveis para isso. Podem formular problemas. Quais são os impactos ambientais nas praias? Quais são as dificuldades das pessoas que trabalham com a pesca, né, com o mar? Então, é um texto base, mas não necessariamente o professor pode só se prender a ele, né? Após a discussão, né, a professora irá conduzir e formalizar com a turma um problema comum para todos. Então, como eu já citei, foram vários problemas que podem ser citados, podem ser formulados a partir dessa temática. Mas os alunos vão entrar em consenso e vão definir um problema comum. A professora escreverá no quadro o problema e, em seguida, formulará as perguntas, né, as questões que serão pesquisadas junto com os estudantes. A professora deve questionar qual é o melhor modo de levantar informações e coleta de dados. Se for por meio de uma pesquisa na internet, se for a elaboração de questionários, entrevistas, enfim. A primeira fase de uma pesquisa estatística também, além de formular o problema, fazer as questões e as hipóteses, é também delimitar o público da pesquisa. Então, a professora irá conduzir a turma a este pensamento. Ela vai perguntar sobre a amostra e a população, vai dizer o que a turma quer trabalhar, como a turma quer pesquisar, com quantas pessoas a turma quer fazer essa amostra, ou trabalhar com população. Já na segunda aula, está proposto, né, que após formular com a turma qual será o problema a ser investigado e quais serão os sujeitos da pesquisa, e de já terem formulado as hipóteses e elaborar os instrumentos de coleta de dados, os alunos irão coletar esses dados, né? Eles irão para as outras turmas. Isso vai ficar a cargo do professor e o aluno. Então, eles vão para a sala, para as outras salas, eles vão fazer perguntas, vão formular, vão anotar todos esses dados, toda a fase de uma pesquisa mesmo, que é ir a campo. Então, todo mundo vai em grupo mesmo. E após esses dados coletados, né, eles voltam para a sala e vamos discutir um pouco sobre tudo que eles já coletaram. Vamos discutir como organizaremos todos os dados coletados, dando início a uma organização de dados utilizando tabelas simples. Então, a professora pode discutir com a turma algumas perguntas, por exemplo, o que vocês acham que é uma tabela? Para que serve uma? Das informações que vocês coletaram nesta pesquisa, o que vocês acham importante colocar na tabela? Então, após conversar com a turma, a professora irá montar no quadro uma tabela com os dados brutos, né? Explicando que esta é a primeira etapa de organização geral dos dados. Então, os dados devem ser organizados para ter uma maior visualização. A professora pode colocar no quadro, a turma pode copiar a organização junto com ela, copiar numa folha de A4 para ter toda essa organização geral em um único lugar. Na terceira aula, a professora irá retomar os dados presentes nas reportagens da primeira aula e discutirá com os alunos os gráficos presentes nessas reportagens. E nesse momento é importante também discutir quais são os elementos importantes que precisa ter num gráfico, né, professora? Ela vai discutir também, é proposto que ela discuta, vocês conseguiriam ver rapidamente alguma informação no gráfico que apresentamos? Qual? Você já fez algum gráfico? Você acha que o gráfico resume as informações? Se tudo estivesse escrito como um texto, seria mais fácil ou difícil visualizar os dados? A escala utilizada representa corretamente os dados? O título do gráfico é adequado? Ou seja, são perguntas que instiguem os alunos a compreender os elementos
importantes em um gráfico e também que eles entendam a importância de um gráfico, para que serve, né? A diferença entre uma tabela e um gráfico. Tabela serve para organizar os dados de uma maneira geral e os gráficos servem para organizar, não, apresentar os dados obtidos. Existe uma diferença aí, organizar e apresentar. Em seguida, a professora irá discutir em sala que tipo de gráfico é mais adequado para a elaboração e representação dos dados coletados por eles. Veja, se na segunda aula eles fizeram uma tabela de dados brutos, né, de organização de tudo que eles já tiveram feito, na terceira aula eles vão apresentar esses dados que eles tiveram, eles vão apresentar agora em um gráfico. Simples ainda. Então, a atividade para essa aula é a construção de gráfico simples. Os alunos deverão construir um gráfico de colunas para apresentar os dados da sua pesquisa. Então, a professora irá entregar para cada grupo um pedaço de papel milimetrado ou quadriculado. Então, eu sugiro que seja mais quadriculado, porque tem lá os espaços. Mas a professora, nesse momento, né, deve retomar as explicações de como transpor os dados de uma tabela para um gráfico, né? E também, na quarta aula, está proposto o encerramento, né, da turma socializar quais aprendizagens foram adquiridas nas aulas, recapitulando alguns conceitos. O que é tabela, o que é gráfico, todos esses conceitos, né? Então, para finalizar, cada grupo irá escrever um pequeno texto conclusivo respondendo o problema da pesquisa, né? Que eles mesmos vão criar um problema junto com a professora e vão analisar se a pesquisa e os dados obtidos responderam, né, com as suas hipóteses totalmente também, responderam à sua pesquisa. E para avaliação, né, a minha avaliação dessa sequência didática foi a seguinte: a professora deve acompanhar o desenvolvimento e o desempenho dos alunos durante o processo de aprendizagem. Então, além disso, deve observar no decorrer e ao final dessas aulas se o aluno conseguiu ler e comparar informações em tabelas e gráficos, se os alunos soube coletar e organizar dados em tabelas e também em gráfico, se seus alunos souberam interpretar os textos jornalísticos por meio do contato com o gráfico, se os alunos soubem analisar criticamente os dados apresentados em tabelas ou em gráficos, e a professora deve também avaliar, no decorrer das aulas, o avanço na escrita dos seus alunos. Como eu disse, né, alguns alunos da minha sala da EJA são letrados, são alfabetizados e outros não são alfabetizados ainda. Então, propor grupos onde um aluno seja alfabetizado e outro não, assim, essa união de um aluno alfabetizado e outro não, em outros grupos também, promovendo essa interação entre os alunos, né? Promovendo essa coisa, o contato direto que eles tenham com os outros, vai ser crucial, importante. Então, a professora deve avaliar esse texto escrito, né, os avanços da escrita da turma, e também no desenvolvimento de sua linguagem oral e atitudes de interação entre os colegas. Então, GECUS, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a minha sequência didática. Eu espero que ter ajudado vocês também um pouquinho de como fazer uma pesquisa estatística. Se vocês gostaram, deixem aquele like, compartilhem, mandem para as outras colegas pedagogas, que vai ajudar muito o meu trabalho. E eu quero muito agradecer, muito obrigada mesmo por vocês que ficaram até o final desse vídeo e tiveram uma paciência maravilhosa comigo. Obrigada mesmo, de coração, e um beijo!